Nós estamos então na última da série de pregações a respeito da família e nós já falamos nessas semanas a respeito do papel do homem, do marido para dentro dessa família, do papel da esposa, da mulher, falamos a respeito de educação de filhos e hoje à noite a gente quer falar um pouquinho mais especificamente a respeito de família e da vontade de Deus para isso. E de antemão todos nós nos encaixamos nisso. Embora a partir do ponto de vista bíblico, muitas vezes a palavra fala primeiro do casal, todos nós pertencemos a uma família, certo? Todos nós, se nós não temos filhos, se nós não estamos casados ainda, mas nós somos filhos, nós estamos dentro de uma família, e com isso eu não estou dizendo se essa família é boa, se não é, se tem problemas ou não, mas nós estamos dentro de uma família. O dicionário vai definir família como um grupo de pessoas com ancestralidade em comum. Quer dizer, tem alguém na sua história em comum. Tem avós, bisavós, os pais. Família se define, então, no primeiro momento, a partir de laços sanguíneos, de pessoas que têm um progenitor, uma progenitora, e a partir disso são denominados família. Uma segunda coisa que o dicionário define como família é de pessoas que são unidas por um vínculo, pelo casamento, por exemplo. Marido e mulher, eles não têm o mesmo, eles não pertencem, eles não têm ancestralidade, mas a partir do momento em que eles decidem pelo casamento, eles têm um vínculo em comum. E a partir disso, eles são família e vão conceber outros e a família desses, então. Uma terceira definição que o dicionário nos traz. Família é um grupo de pessoas com origem, ocupação ou outra característica em comum. E aqui eu quero dizer, nós como igreja, nós costumamos nos denominar, nos chamar de família. E isso está correto do ponto de vista da definição. Nós temos algo em comum. Nós não somos casados, ou somos casados, mas não entre nós todos. Nós não temos todos o mesmo pai ou a mesma mãe, embora muitos sejam parentes, né? De manhã eu até disse no culto, a gente tem que tomar cuidado aqui em Jaraguá e na Pedro, porque de repente a gente fala alguma coisa de alguém, e aquele alguém é parente do outro alguém e do outro e do outro, então a gente toma cuidado. Não, estou brincando, pastores não falam nada mal a respeito de membros da comunidade. Nós temos algo em comum, nós pertencemos à família da fé, nós temos Jesus como Senhor e Salvador. É isso que nós temos em comum na comunidade, por isso nós podemos falar de família a partir desse grupo que se reúne aqui. E a última definição aqui eu quero aproveitar ao longo também da pregação. O dicionário vai dizer que família é o núcleo em que se experimentam valores centrais para a convivência social. Ela propicia apoio emocional e afetivo para as pessoas. Se nós entendemos que de fato família é isso, esse lugar onde pessoas com laços sanguíneos ou sem convivem e experimentam as coisas que dão sentido à vida. Se isso de fato acontece, nós vamos ter pessoas entregues à sociedade melhores do que onde isso não acontece. Eu venho de uma família que teve mais problemas, mas ainda tem problemas. Mas as questões de ética, eu aprendi muito cedo com meu avô. Meu avô era um homem correto. Ninguém podia apontar nele. Eu não consigo lembrar uma única mentira que eu tenha ouvido do meu avô. Isso faz diferença na minha vida. Um homem que tinha uma balança justa. Isso faz diferença na minha vida. Com relação ao meu pai, eu trago outras coisas. Meu pai me ensinou a ter lucro com tudo.
Meu pai era comerciante. E tudo que a gente tem, a gente pode vender por algum valor. E quanto maior o valor, melhor. Estão conversando com a Graziella ali, estão pensando que eu possa vender a Graziella por algum preço. Não, a Graziella não tem como atribuir valor a ela. Ninguém pode pagar o que ela vale. Agora tinha que entrar uma musiquinha romântica de fundo, né? Família, gente, família. Família como esse lugar, esse espaço, no qual a gente é formado, inclusive, para depois estarmos na sociedade como um todo. É verdade que nem sempre isso acontece assim. A definição também diz que a família é o lugar que fornece apoio emocional e afetivo para as pessoas. E eu também posso imaginar que isso não aconteceu com todos vocês assim. De que a família não foi isso que essa definição apresenta. E é por isso que nós precisamos falar a respeito de família. Porque nós observamos, porque nós vemos, nós nascemos e crescemos dentro de famílias que não necessariamente são saudáveis. Mas a partir da palavra, a partir dos valores eternos que a palavra nos lança, nós temos a possibilidade de reconsiderar, nós temos a possibilidade de retomar, nós temos a possibilidade de mudar o rumo disso. E se não fosse assim, se eu não cresce nisso, eu não falaria sobre família. Família é alguma coisa que no nosso tempo é complicado. Ela está sujeita a algumas coisas que a cultura impõe, que fazem com que ela não funcione bem. E se ela funcionasse bem, a gente não precisaria tratar desse assunto. Nas famílias modernas, então, que é o nosso tema, nós vemos que elas não funcionam bem. A família como conceito, como organismo vivo, tem sofrido com os tempos modernos. Está projetado aí uma frase de um sujeito chamado Eric Moraes. Eu descobri esse cara por uma outra frase que eu vou citar logo a seguir, de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que é talvez o sociólogo mais influente do nosso tempo. Ele é ouvido na educação, ele é ouvido em diversos ambientes. E esse cara, então, o Eric, ele diz assim: os relacionamentos transformaram-se em meras mercadorias, de forma que o que se busca é sempre lucrar com o produto final. E aí entra a influência do meu pai. Eu também quero lucrar com isso. Não há tempo para a semeadura, a qual, além de levar tempo, é desgastante. A gente não investe tempo nisso. E se você plantou pelo menos algumas flores no jardim em algum momento, você sabe que você não controla esse processo. Você pode fazer o melhor trabalho, mas o resultado final ele não depende só do teu trabalho. A gente não quer gastar tempo com isso. Queremos tão somente usufruir do produto acabado. E quando este já não nos serve, trocamos por outro. Afinal, essa é a lógica do mercado. E o amor, o relacionamento, nesse contexto também se encontra na vitrine. Quer dizer, você passa, você olha, e aquilo está ao teu alcance como se fosse um produto que você pode adquirir por um valor. Mas aquilo que você adquire com dinheiro, você também descarta no instante seguinte. Zygmunt Bauman, então, de quem eu já falei um pouquinho, ele traz esse conceito de uma sociedade líquida. E ele diz: vivemos tempos líquidos, nada é feito para durar. Quer dizer, as coisas, elas são pensadas de tal maneira que elas vão escapando por entre os nossos dedos. Os valores, as coisas no geral, elas não se pensa mais algo que tenha que seja concreto, que possa ser tocado. A gente fala de uma ética que depende, com quem você fala, ela é diferente. Se você conversar com a maioria desses políticos envolvidos nesses escândalos em Brasília,
eles não vão dizer que aquilo que já está provado que eles fizeram de errado. Não vão reconhecer que isso foi falta de ética ou corrupção. Se dá um outro nome para isso. Mas também na nossa vida pode ser assim. De repente, na família, aquilo que eu faço tem que ser levado em conta de tal maneira. Mas quando é minha esposa, bom, aí é outra coisa. Aí eu levo na ponta da faca. Nesse contexto das coisas que não duram, dos produtos descartáveis, tem uma matéria que eu li da super interessante, que é de agosto de 2012. Os escritores são Rafael Soeiro e Samuel Rodrigues. E eles falam das coisas que no nosso tempo são feitas para quebrar, para que a gente compre outras. Eu não vi se o William está no culto agora de noite, mas de manhã eu disse para ele que eu lembro claramente quando a Graziella e eu casamos, 11 anos atrás, eu morava num apartamento muito pequeno, quando eu era solteiro. Aqui tinha uma televisão, tinha um roupeiro, tinha uma cama e não precisava mais do que isso. Mas quando a gente casa é diferente. O apartamento era grande, tinha que ter sala, porque a gente recebia visitas, tinha que ter o quarto para o sogro e para a sogra. A gente mobiliou o apartamento. E o William foi nos visitar com uns 10 dias, 2 semanas de casamento, e o William entra no apartamento, olha o apartamento e diz, nossa, como ficou legal. Não, ele não fala legal, né? Espetáculo, isso mesmo. Que fique claro que não fui eu que lembrei disso, William. E ele olhou o apartamento e estava bonitinho. E depois ele dizia, isso está muito bom. Ele diz, pena que não vai durar. E eu disse, pô pastor, a gente está trabalhando junto. Tu fez nosso casamento. E agora tu vem rogar praga contra a gente? Não disse isso, porque eu entendi o que ele quis dizer. As coisas, elas não duram. Elas são feitas para a gente usar um tempo e depois descartar. A nossa cultura tem sido essa nos últimos anos. E nessa matéria da super interessante, então, eles colocam algumas coisas nas quais a gente diz, ou das quais a gente diz, isso não dura, que na verdade é feito para durar. Eles colocam lá que uma TV de LCD e de LED, deve ser a passeata pelo campeonato de algum time que não foi o Grêmio. Que uma televisão de LCD ou de LED foi feita para durar 25 anos. Que se ela ficar ligada 8 horas por dia, o que é muito tempo, ela poderia ficar ligada 75 mil horas, isso chegaria nesse tempo. Ele disse, é verdade, se ela durasse esse tempo todo, você teria uma TV vintage, porque assim como são as de tubo hoje, né? Nós, em 11 anos de casamento, hoje de manhã eu estava calculando isso, nós tivemos 4 televisões já, né, Graziela? Algumas estragaram, outras a gente só optou por um modelo melhor. Uma geladeira, eles dizem que ela é feita para durar 20 anos. Quem de vocês nos últimos 20 anos já trocou de geladeira? Alguém não trocou de geladeira nos últimos 20 anos? A Neia, quem mais? A Marlene. Mas compraram outra, né? Só mantiveram a antiga também. Não. Nós estamos casados 11 anos e a gente está com a 3ª geladeira, Graziela. Eu disse, a gente chama os pastores para a casa da gente. E é assim que eles agem com a gente. Outras coisas não são feitas para durar. Elas são feitas para que a gente consuma de novo e de novo. Eles dão um exemplo de uma torradeira que custava R$90 nova. E que de repente para trocar as 2 resistências dela, custaria R$120 para arrumar. Eles falam de um aspirador de pó que novo custa R$150 e que para trocar o motor dele custa 120. Da batedeira que custa 100 e para consertar custa 70.
E eles vão relatando coisas que nós temos em casa e utilizamos, que de repente quando estragam não vale a pena a gente consertar. E a gente vai sendo levado, e isso vai fazendo parte do nosso dia a dia, e nós assimilamos isso como cultura, de que as coisas elas são feitas para serem descartadas, depois que elas não nos servem mais. E a gente traz isso para a nossa vida familiar, onde de repente a gente não vai dizer que para consertar um casamento custa tantos reais, mas a gente faz esse cálculo dizendo não vale a pena. Será que na família moderna se aplica essa mesma regra? Nós descartamos pessoas do nosso relacionamento, nós desistimos do cônjuge, dos filhos, ou nós investimos tempo e dinheiro para que isso seja consertado, e consertar muitas vezes tem um custo alto, às vezes mais alto do que fazer, do que comprar novo. Mas a gente não está falando de eletrodomésticos e de coisas que são feitas para serem substituídas. Relacionamentos, família, são compostos, acontecem através de pessoas, e essas não são descartáveis. Os valores eternos, então, se a cultura nos diz que a gente tem que descartar quando aquilo não nos serve mais, tem toda uma série de pessoas agora dizendo pelo contrário. Pastor Ricardo Agreste, tem um livro sobre casamento chamado Feito para Durar. Na apresentação desse livro, num pequeno parágrafo está escrito assim: estamos inseridos numa cultura que não nos incentiva a construção de relacionamentos consistentes e duradouros. Muito pelo contrário, o tempo todo somos bombardeados com valores altamente individualistas e utilitaristas, os quais têm transformado nossas relações numa espécie de produto facilmente descartável, especialmente quando não correspondem às nossas expectativas. Uma das principais vítimas desta cultura do descartável é o relacionamento conjugal. A gente vive um tempo onde o casamento, a família moderna, corre o risco de se tornar algo que facilmente, vocês devem ter exemplos perto de vocês, onde se descarta. Eu quero, depois disso, olhar para alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender como Deus pensa essa história. E nas séries, nossa ideia é sempre essa, de que a gente olhe para a cultura do nosso tempo, e que a gente questione a nossa cultura, e que a gente volte a viver com princípios bíblicos. Essa série também tem esse propósito, quando ela fala de família moderna, a moda antiga, porque os valores que nós encontramos na palavra são eternos. Se você trouxe sua Bíblia, abra comigo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Enquanto você procura, Lutero certa vez disse assim: a família é a fonte da prosperidade e da desgraça de um povo. A família é a fonte de prosperidade ou de desgraça de um povo. E se nós olhamos para essa situação toda do Brasil com olhos críticos, nós não temos como dizer ou negar isso, de que o conceito família, de que a família como organismo vivo, foi sendo desconstruído ao longo dessas últimas décadas. E o resultado disso é uma nação que não tem valores. É uma generalização isso agora, eu reconheço quando eu falo que uma nação não tem valores. Mas quando a gente ouve os noticiários dizendo que X% dos políticos que estão lá tem processos contra eles, não é 10%. No Senado se fala de 2/3.
de 81 senadores, 2/3 têm processos contra eles. A família, ela ficou de lado como conceito e como organismo vivo. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tem um trecho de Gabriel Garcia Marques que eu quero projetar também para vocês. No livro O Amor em Tempos de Cólera, Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura em 82. Muitos de vocês nem eram nascidos ali ainda. Ele nesse livro dele, então, o personagem dele, Dr. Urbino, ele vai dizer que o casamento é uma invenção absurda que só podia existir pela graça infinita de Deus. E ele vai dizer depois disso, algo que nos ajuda a entender essa dinâmica que também Gênesis nos traz aqui. Ele vai dizer assim: o problema do casamento é que ele se acaba todas as noites depois de se fazer amor. E é preciso tornar a reconstruí-lo todas as manhãs antes do café. Gênesis nos mostra que tem coisas para a vida familiar. E eu disse que a vida familiar começa com o casal já antes. Ele nos mostra 2 movimentos que são saudáveis para a família que você tem ou para a família que você vai constituir em algum momento. O primeiro movimento que Gênesis nos aponta é de que ele diz que o homem precisa deixar pai e mãe. O movimento que está proposto ali é de que nessa relação de pais e filhos aconteça um afastamento saudável, uma separação gradual, uma independência crescente. Isso também é sinal de maturidade na nossa vida enquanto indivíduos, mesmo que a gente não saia, mesmo que a gente não saia de casa para o casamento, chega uma idade, e eu sei que isso é difícil e talvez alguns vivam essa situação, onde a gente tem que sair de casa, onde a gente não pode mais viver como o filhinho da mamãe, ou a filhinha talvez do papai. Um crescimento saudável na nossa vida que nos mostra a maturidade, é nós irmos nos afastando dos nossos pais, não no sentido dos afetos, porque esses, ao contrário, a palavra diz que precisam ser mantidos, mas na dependência deles para tomar decisão, na maneira como eles nos influenciam para as coisas que a gente quer ou não fazer. Na relação pais e filhos, maturidade acontece quando nós conseguimos um afastamento saudável e uma independência crescente. Nós não nascemos para ficarmos dependentes dos nossos pais para o resto da vida. O segundo movimento que Gênesis nos propõe, ele mostra agora a vida para o casal. Gênesis nos diz, e se unirá à sua mulher. O movimento agora, ele é contrário. Para dentro da vida do casal, o movimento é contrário. Nós nascemos dentro de uma família, da qual nós vamos nos afastando gradativamente. Mas agora, quando nós encontramos o nosso cônjuge, o movimento ele é contrário. Deve ser um movimento de aproximação, de crescente interdependência. Paulo vai usar essa imagem do corpo e de interdependência lá em Coríntios. Mas Gênesis diz que fazendo isso, ou quando a gente sai de casa e se une com a mulher, nós nos formamos, nós somos uma só carne. Quer dizer, esse organismo que a gente chama de família, ele não pode acontecer se essa aproximação, se essa interdependência não for desenvolvida. A imagem de uma só carne quer dizer isso.
que é algo que não é mais possível de ser separado, que é algo que caminha no mesmo sentido. Eu não sei se alguém de vocês já fez alguma amputação, seja agora por necessidade médica ou em algum acidente isso aconteceu, mas eu consigo imaginar a dor que isso gera. O meu acidente mais trágico em termos de amputação foi quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, estava na casa dos meus avós, e tem aquelas coisas que avô e avó diz assim, não faz. E a gente faz como? A gente não entende essa palavra não, né? Alguns adultos também não entendem ela. Não mexe nessas coisas, Daniel. E o Daniel vai lá. Eu lembro que eu peguei uma foice, todo mundo ainda conhece foice. Foice é uma ferramenta de corte que tem um ângulo de uma meia-lua que servia para cortar pasto. E isso estava lá junto com as outras coisas, outras ferramentas de corte que existiam lá. E eu queria cortar um sarrafinho que eu nem lembro para o que eu queria. E em vez de pegar um facão, um machado, alguma coisa de corte reto, eu peguei aquela bendita daquela foice. E estou segurando o sarrafinho e errei o lugar que eu queria cortar. E acertei o meu polegar. Eu lembro só de chorar e gritar e de correr para a avó. Tinha metade do polegar pendurado assim, dava para ver o osso. E minha avó fez daquelas coisas que só avós sabem fazer, né? Pegou banha, passou banha, enrolou o dedo e deu certo. O dedo está aqui ainda, está inteiro. Não foi uma amputação completa, mas a dor de perder algo da carne da gente, nós conhecemos. Eu fiquei com uma sequela disso. A minha unha tem uma curva assim, exatamente da forma da foice. E eu nunca mais esqueci disso. Se Gênesis está certo, e que a gente deixa pai e mãe, e que a gente se une com a esposa, com o marido, e que a gente passa a ser uma só carne, ele não lida com a ideia de que uma ruptura possa acontecer. E se a ruptura acontecer, ela vai gerar muita dor, vai gerar alguma coisa que não é natural. Eu não estou com isso agora dizendo que não tem motivos justos para separações. No meu caso, meus pais são separados desde que eu era pequeno. E minha mãe se separou do meu pai por motivos justos. Não posso dizer para ela, você estava errada em se separar dele. Mas a ruptura, a dor que isso gerou, isso persiste. Deixa marcas na gente, deixou marcas em mim, deixa marcas na minha irmã. Se Gênesis está certo, essa história de família, ela precisa acontecer com esses dois movimentos. De que a gente aprenda a ter esse afastamento dos nossos pais. E essa aproximação, essa união com a nossa esposa, com o nosso marido. Disse hoje de manhã também, que eu vivi mais tempo da minha vida solteiro do que casado. Isso deixa marcas em mim que são difíceis quando a gente agora tem, e nós temos o desejo dessa união e dessa crescente intimidade. Mas isso gera atritos entre duas pessoas. Eu sei que eu não tenho a capacidade de corresponder integralmente àquilo que a Graziela precisa, deseja. Mas agora então, se eu entro nessa cultura do descartável, o que eu faço diante disso? Eu digo, ou ela diz, beleza, não deu certo. Nós casamos e eu achei que você seria o príncipe encantado e agora você se revela o cavalo. Branco, cavalo branco, mas o cavalo. E já que agora você se revela o cavalo, vou te vender na feira.
Deus nos diz em Gênesis que esses dois movimentos precisam acontecer. E eles demandam da gente ousadia e a capacidade de desenvolver novas características. Eu não estou dizendo agora que a gente deve se moldar apenas e exclusivamente pelo desejo do nosso cônjuge. Isso também não é possível. Mas tem coisas da minha vida que não me fazem ser o melhor marido. E isso eu preciso mudar. Primeira coisa, então, o desejo de Deus é que a gente constitua a família. E esse processo, ele tem pelo menos duas coisas importantes para nós. De nós aprendermos a nos afastar dos nossos pais. E de nós aprendermos a nos unirmos numa interação, numa interdependência crescente com o nosso cônjuge. Segunda coisa, se o desejo de Deus inicial é esse para a família, como isso vai acontecer no dia a dia? Compromisso e perseverança. Se você tem a sua Bíblia, não, está uma outra citação do Bauman ali, né? Mas o texto é Cantares, capítulo 8, vem depois. Zygmunt Bauman, então, que eu já citei antes, ele diz assim: somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um longo tempo de maneira adequada a uma tarefa. As novas tecnologias influenciaram também a relação entre as pessoas. Se você usa a internet e de repente você tem no escritório uma determinada velocidade e você consegue acessar tudo o que você precisa em frações de segundos, você chega onde você quer. E de repente você chega num outro ambiente onde isso não acontece, onde a velocidade é menor, onde você não consegue conectar. Qual é o sentimento que gera em ti isso? Você fica frustrado. Você não quer, você procura um ambiente diferente. A ideia que para mim fica nessa frase do Bauman é de que quando a gente agora aprende a lidar com algumas coisas da tecnologia, que a gente dispõe com velocidade, a gente transporta isso também para a nossa casa. E a gente acha que isso também tem que acontecer num estalar de dedos. Quando a gente pensa, o outro tem que estar entendendo o que a gente fez. E se isso não acontece, a gente fica frustrado. Cantares capítulo 8, versículo 6. Está difícil de achar, é o último capítulo antes do profeta Isaías. Capítulo 8, versículo 6, diz assim: coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte. Interessante que as interpretações a respeito do livro de Cântico dos Cânticos, Cantares, ela foi diferente ao longo da história da igreja. Eu penso que se trata de fato de um livro que fala do relacionamento conjugal. Então tem textos, partes que o homem diz para sua amada, outros que ela diz para ele. Aqui é uma parte onde ela está falando com ele. E ela pede então que ele coloque no seu coração um selo. O coração é o lugar da nossa afetividade, diz respeito aos sentimentos, diz respeito ao romantismo que toda relação precisa ter. Mas pede para colocar o selo também no braço, que agora vem as coisas práticas. O braço é a força de trabalho. O braço é a proteção, a segurança que se estende para alguém. Desse texto de Cantares, o que a gente depreende é que um relacionamento familiar, conjugal,
ele depende de alguns selos, de alguns compromissos que a gente vai assumindo. A ideia de selo aqui ainda é aquela que mais tarde a gente vai conhecer dos filmes, de quando alguém mandava uma carta para outra pessoa, uma pessoa importante na Idade Média, mandava uma carta para outra, ela pingava a cera para fechar aquele envelope e forjava aquela cera com o seu brasão, geralmente um anel, e ficava ali o brasão da pessoa que estava enviando. Isso era uma garantia de que ninguém ia abrir aquela carta, senão aquele que deveria recebê-la, mas também era um compromisso que dizia: aqui eu estou empenhando a minha palavra nisso. Isso aqui é um compromisso que eu estou assumindo contigo. A ideia aqui é de assumir um compromisso com alguém, e a amada pede para o seu amado que ele assuma um compromisso nos seus afetos, mas também nas coisas práticas, corriqueiras do dia a dia, que ele tenha o compromisso, inclusive, de protegê-la. Na prática, isso não é sempre assim. Tem um texto do Stephen Canitz, se você procurar na internet, vale a pena, é um texto muito bom que ele escreve, que trata do casamento e de compromisso. Ele escreve isso na revista Veja em 2004, então faz muito tempo. Isso ainda é da parte da família moderna, a moda antiga, podia estar junto com a nossa decoração aqui. Ele não escreve mais na Veja hoje, é alguém da área da economia. Ele diz então que quando eles completaram 30 anos de casamento, eles receberam dezenas de congratulações de amigos deles, e alguns, ele disse com um adendo assustador: coisa rara de se ver hoje em dia. E ele vai descrevendo então isso. De fato, 40% dos meus amigos de infância já se separaram. 12 anos atrás, possivelmente hoje já são mais. Eu vou pular algumas coisas do texto dele, que é longo, até pelo nosso tempo também. Contratos, inclusive de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. A gente não tem como prever como vai ser o nosso dia, a nossa vida familiar daqui a 10 anos. E ele diz: eu tenho certeza que a minha esposa, depois do casamento, conheceu outros homens muito mais interessantes do que eu, mais inteligentes, que tiveram eles se estabeleceram melhor na sociedade, tinham mais posses. Ela também sabe que eu conheci uma dezena de outras mulheres mais bonitas do que ela, mais inteligentes do que ela. Mas o que fez a gente ficar junto não foi conhecer outras pessoas, foi o compromisso que nós tínhamos assumido. Nunca teremos na vida todas as informações necessárias para tomar as decisões corretas. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informações. Prometo amar você para sempre, para que nos possamos casar e viver em harmonia. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas constituir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. Um dia vocês terão filhos e ao colocá-los na cama dirão a mesma frase, que irão amá-los para sempre. Não conheço pais que pensem em trocar os seus filhos pelos filhos mais comportados do vizinho. Isso em 2004, hoje talvez já fosse diferente. Casamento é compromisso de aprender a resolver as brigas e as rusgas do dia a dia, de forma construtiva. O que muitos casais não aprendem, e alguns nem tentam aprender. Para aqueles que querem ter vantagem em tudo na vida, talvez a saída seja postergar o casamento até aos 80 anos de vida. Casamento é compromisso. E a maioria de nós que está aqui nessa noite, que tem o seu cônjuge, prometeu isso.
talvez não tenha sido no altar, diante de uma comunidade, de um pastor, diante de Deus, mas você fez promessas quando você assumiu compromisso com alguém. E é possível que você, ao longo dos 80 anos da sua vida, dos 60 anos de casamento, você encontre pessoas que sejam mais inteligentes, mas você assumiu um compromisso. Então, a coisa está resolvida. Não tem mais o que pensar. O que precisa acontecer é que você construa o melhor relacionamento possível com a pessoa que você escolheu. Isso é compromisso. Uma segunda coisa diz respeito à perseverança. Dieter Bonhoeffer, que foi pastor da igreja alemã, morreu na Segunda Guerra Mundial, sob o regime nazista. Me parece que ele escreve isso para o casamento de uma sobrinha dele, porque ele já estava preso. E ele escreve assim, então: de agora em diante não será o amor que sustentará a aliança, mas a aliança que sustentará o amor. Ou seja, até o dia de assumir o compromisso, a aliança, o que sustentou aquela relação foi a paixão, foi o amor. Mas a partir daquele momento, a partir de uma decisão, a partir de um compromisso assumido, os papéis se invertem. E agora é o compromisso que nos faz amar aquele com quem nós assumimos um compromisso. Isso se chama perseverança. A gente assume compromisso com alguém. E de repente a gente está na dúvida se a gente deve honrar o compromisso assumido. E eu quero só rapidamente fazer uma comparação disso com aquilo que a gente vê entre os nossos políticos. A maioria de vocês ficou espantados com as razões pelas quais os deputados iam dizendo que votavam a favor ou contra que o processo de impeachment fosse adiante. E a gente chegou à conclusão que eles não estavam honrando o compromisso que eles têm com os eleitores. E a gente diz que eles agora, por isso, eles não são dignos daquilo. A gente também diz que alguns deles não são dignos e são corruptos nesse processo, porque eles não estão honrando o compromisso que eles assumiram conosco, com aquilo que eles diziam: nós vamos fazer isso. Eles não estão honrando o compromisso assumido com o meu voto. Mas de repente nas nossas relações familiares a gente acha que pode simplesmente romper um compromisso. E que isso não tem nada de ruim. Terceira coisa. A família, o casamento precisa ser um lugar de culto e de ensino. Lá no início eu falei que a família é o núcleo em que se experimenta os valores centrais para a convivência social. E se nós cremos, se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, as coisas da fé precisam fazer parte da nossa convivência diária. A família é lugar de culto e de ensino. Deuteronômio capítulo 6, esse é o último texto que nós vamos abrir. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 até o 8 pode ser. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Primeira coisa, precisa estar no nosso coração aquilo que são os valores eternos que nós vamos descobrindo na palavra. Segunda coisa, 7. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho,
quando se deitar e quando se levantar. Praticamente diz em qualquer momento. Só não fala enquanto está dormindo, porque isso pode ficar estranho. 8. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Se nós deixarmos de falar com os nossos filhos, no seio da nossa família, a respeito das coisas de fé, eles vão aprender alguma coisa do lado de fora. Eles vão ouvir alguma coisa na escola. Eles vão conviver com pessoas que não têm a mesma fé que você tem. E eles vão aprender coisas com as quais você não concorda. Simplesmente porque você não aproveitou as oportunidades para fazer isso. A família é lugar de culto e de ensino. A gente pode achar maneiras de fazer isso. A gente pode, quando os nossos filhos vão deitar, contar uma história e orar com eles. Lá em casa quem faz isso é a Graziela, porque muitas vezes quando o Heitor ia deitar eu não estava em casa ainda. Mas o Heitor conhece personagens bíblicos, talvez muito mais que alguns adultos que frequentam igrejas. A gente não está dizendo isso para dizer que nós somos melhores. Nós estamos dizendo isso porque é possível você contar histórias bíblicas para o seu filho. É possível, à medida que eles crescem, você trazer assuntos mais densos para essa conversa. É possível que você ore numa refeição e um dia da semana você escolha ler com a família uma meditação. A gente tentou fazer isso em casa agora recentemente, que no almoço a gente sempre tivesse esse tempo de meditação. A gente fez quantas vezes, Graciela? Umas 3, eu acho. Porque dá tanto atropelo no nosso almoço por causa dos horários, e a gente não consegue. As lutas que a gente trava lá em casa para fazer da família um lugar de culto e de ensino, não são diferentes das lutas que vocês vão ter, mas é possível e é necessário. Eu lembro de muito tempo atrás, de uma jovem mãe que veio falar com a gente, dizendo mais ou menos assim: eu vim para um culto, e o meu filho foi para o trabalho com as crianças, e ele voltou para casa com tantas perguntas que eu não sabia responder a respeito da fé. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero saber mais a respeito da fé, para poder responder ao meu filho a respeito disso. Esse casal, essa família está bem firme na igreja. São parte da nossa tropa de elite, é o pessoal de frente. Mas que chegaram à palavra, mesmo sendo membros de uma comunidade. Chegaram perto dos valores eternos, porque quiseram ensinar para os filhos aquilo que eles ainda não conheciam. A gente precisa descobrir o espaço e o tempo onde isso pode acontecer. Tenho ainda ali o Salmo 78, versículos 13 e 4, que inclusive durante as séries eu já usei numa das saudações, texto mais conhecido, que diz: o que ouvimos e aprendemos, não esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os feitos louváveis do nosso Deus. E eu quero encerrar com algumas questões para a gente recapitular. Primeiro, a família, ela foi pensada por Deus, ela não aconteceu ao acaso, ela não é fruto apenas do teu desejo por não estar só. Família é algo que Deus pensou, e pensou para durar, não é algo descartável. Vivemos sim num tempo onde os relacionamentos estão fragilizados, e de repente é mais barato a gente descartar do que a gente tentar recuperar. Pergunta. Não precisa responder ela para mim,
você está mais disposto? A consertar ou a descartar? Quero deixar 2 desafios, então, para nós. Primeiro deles, invista tempo e recursos em consertar os teus relacionamentos familiares. Seja agora com os teus filhos, seja com o teu cônjuge, seja com a família estendida, irmãos, cunhados, talvez ainda com os teus pais. Invista tempo e recursos para consertar, porque a ideia de Deus é que isso seja durável. Segundo desafio, Deus nos revela na sua palavra valores eternos, e algumas dessas coisas nós fomos apresentando para vocês nessas 5 semanas sobre família aqui. Não é tudo, não teria como resumir isso apenas nessas semanas, mas aquilo que você já descobriu, coloque em prática, viva os valores eternos que você vai descobrindo na palavra. Amém? Crianças, podem entrar.